Após uma decisão judicial, o confronto entre Vasco e Sport, no próximo dia 3 de julho, será realizado no Maracanã. Na última sexta-feira, o clube carioca havia acionado a justiça para reverter o veto do consórcio e resolver o imbróglio, que já se estendia por alguns dias. Cabe salientar que a decisão foi do juiz Alessandro Oliveira Félix, da 51ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio, que frisou que o aluguel será no valor de R$250 mil, o mesmo valor pago no jogo contra o Cruzeiro. O Gigante da Colina ainda solicitou que a partida contra o Sport tivesse as mesmas condições dos jogos do Fluminense, mas não conseguiu. O local pretendido é bem público do estado do Rio de Janeiro e, em 2019, foi outorgada permissão de seu uso ao Flamengo e ao Fluminense. Evidente que o termo de permissão vincula obrigatoriamente as partes. Em seu item 03, o referido termo determina que, observada a disponibilidade de datas, será permitido aos demais clubes do estado do Rio de Janeiro realizar partidas oficiais no Maracanã. O réu detém apenas o direito de permissão do uso do bem público de forma precária, sendo mero permissionário do complexo, e não proprietário, disse o magistrado, e emendou: determino que o complexo disponibilize o estádio do Maracanã, e tudo mais que se fizer necessário, para a realização da partida entre o Clube de Regatas Vasco da Gama e Sport Clube Recife no dia 3 de julho de 2022, às 16 horas, nas exatas condições praticadas no jogo entre o Autor e o Cruzeiro Esporte Clube, realizado em 12 de junho do ano corrente, diz a decisão. Com isso, o clube carioca já solicitou a formalização da alteração do local da partida pela CBF. Além disso, pretende tomar providências necessárias para a venda antecipada de ingressos. O Vasco da Gama informa que, por decisão judicial, o jogo contra o Sport Clube de Recife no próximo domingo, 03 de julho, 16 horas, foi confirmado para o estádio do Maracanã, como pleiteava o clube e ansiava a sua torcida. O Vasco da Gama já solicitou a formalização da alteração do local da partida pela CBF. O Vasco da Gama está tomando as providências necessárias para a venda antecipada de ingressos, e fará comunicação em breve, informou o clube carioca. Entenda o caso. Nas últimas semanas, o consórcio havia vetado a realização da partida entre Vasco e Sport no estádio, um pedido do clube desde o dia 15 de junho. A alegação foi que o palco poderia ter 10 jogos no mês, o que pode afetar o estado do gramado. A decisão causou revolta da torcida Cruz Maltina. Com isso, o Vasco entrou com um pedido liminar na justiça para poder enfrentar o Sport no Maracanã, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Desse modo, a Casa Civil notificou o Flamengo, a permissionário, e o Fluminense, a interveniente anuente. Além do Cruz Maltino, os vereadores Tarcísio Mota, a PSOL, e Alexandre Esquerdo, a União, entraram com uma representação junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Ambos pedem para que seja aberto um inquérito civil para apurar o veto do consórcio Maracanã. Mais cedo, o Flamengo se manifestou sobre o caso e considerou que a tese apresentada pelo Cruz Maltino tem base em uma lógica de conversa de botequim. Vale destacar que, segundo publicado pelo Globo, a Casa Civil vai abrir um processo administrativo e pode aplicar sanções previstas em contrato. O que se tem é uma tese, baseada em lógica de discussão de torcedor, que comumente ocorre nos botequins da cidade. A evidência: não pode o Flamengo basear suas decisões, dentro do âmbito da discricionariedade de uma administração profissional, em lógica de conversa de botequim, afirma um trecho da resposta. De acordo com a decisão judicial da noite desta segunda-feira, caso o Flamengo, réu do processo, não cumpra, terá que arcar com uma multa no valor fixo de R$2 milhões. Antes da decisão, houve uma audiência em que Vasco e Flamengo não chegaram a um acordo. O Cruz Maltino queria manter o jogo e encaminhar um cronograma com outras partidas no estádio. O rubro-negro, por sua vez, teria proposto que o rival desistisse da ação para depois debater a inclusão de outros jogos no calendário do Maracanã. Em seguida, o advogado conversou com o presidente Rodolfo Landim e ofereceu uma proposta para que o Vasco fizesse mais 2 jogos no estádio em 2022, porém não houve acordo.